2008, né? Vamos dizer assim, o último foi em 2006, mas o último reajuste foi em 2008, sem reajuste. E pudemos entrar em 2013, pudemos já passar mais tempo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, só que o senhor está complexo. Hoje o presidente aqui, no final, ele falou, posso colocar, ele falou para todo mundo que está presente, posso colocar no palco, mas para ser rejeitado, eu não quero isso para vocês. Isso foi claro, objetivo. Muito bem. Tá, se colocasse em pauta, ia ser rejeitado. Tá, mas vamos supor que fosse rejeitado. Poderia novamente ser colocado, apreciado na matéria? Rejeitado na comissão, ele não para aí, ele iria para a CCJ do mesmo jeito. Mesmo rejeitado? Mesmo rejeitado. Aí iria para a CCJ poderia aprovar, mas ele teria um problema da parte orçamentária. O que é que teria que ser feito? A negociação, aí a gente faria o recurso ao plenário. Então... Eu juntava 52 parlamentares no serviço e ele faria um recurso ao plenário. E no plenário a gente ia discutir, no caso de rejeição da finança. Agora, seria bom isso? Não. Certo? Agora, ele não coloca porque ele tem dúvida. Todo deputado, ele tem dúvida qual é o resultado. Certo. Porque se fosse um resultado, eu estando lá, e eu sentisse que ia ter um resultado negativo, eu mesmo retirava de pauta como relator. Perfeito, compreendi. Então esse trabalho de fazer pressão aqui na comissão é válido. É válido. Só acho que nós devemos continuar fazendo isso. Porque, para mim, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu gosto mais da ideia, sou mais simpatizante com a proposta de subsídio. Mas nessa altura, assim como todo mundo está aqui, eu acho que todo mundo quer um aumento. Não importa da forma como vem. Vamos ser sinceros, eu acho que todo mundo hoje quer isso. Então eu acho que nós temos que trabalhar nas duas áreas, Daniel. Eu acho que nós temos que fazer esse trabalho aqui, porque se eu entendi o que o senhor colocou, a dizer que eu seja muito simplista e idiota, se andar aqui, nós já vamos provocar a situação que o governo vem fazer uma proposta. E se nós estivermos em greve, nós estamos também provocando o Supremo a se movimentar. Então nós estamos trabalhando nos dois segmentos, nas duas áreas. Eu devo encontrar o deputado de hoje para amanhã, no plenário, eu não tenho dúvida, se ele dissesse para mim, eu coloco, mas por conta de risco seu, eu coloco. Roberto, mesmo que chegasse na quarta-feira, semana que vem, quando eu olhasse o ambiente, e aí a gente conhece cada parlamentar, como é que vota e tal, e deixava para discutir, mesmo que eu olhasse, eu mesmo podia lá pedir para retirar. Então você acredita que um movimento como esse aqui pode, uma hora, encher tanto o saco, desculpa a expressão, do presidente, Goiás, que coloca você vai de 60. Eu digo, não é só do presidente. O que tem que ser feito é um trabalho também junto a cada parlamentar. Certo. Porque dependendo da exceção do saco, se ela for tão boa, obviamente não pode ser uma coisa só agressiva, mas eu digo, por exemplo, é a pressão. vocês são de Goiás, certo? Prioriza hoje os parlamentares de Goiás. Tem deputados que são importantes. O João Baiarano o líder do PT. É fundamental. Tem gente aqui na comissão. Então, é importante. Então, eu queria saber. O João Baiarano sempre ajudou os nossos planos de cargos salários aqui. Então, esse trabalho, por Estado, pegar cada bancada, é fundamental. Aí, o que é que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é deixar isolado alguns setores que têm resistência. Hoje, claro, tem muito deputado que fala individualmente, que vai apoiar, e quando chegar na hora que o governo falar assim, ó, não vota, ele vai lá e diz, olha, eu gostaria muito, mas o governo está fazendo um apelo, nesse momento eu não vou votar, tal. Aí ou não vota contra, eu peço para retirar. Agora, se ele disser assim, colocar, vou colocar, mas deixa que eu retiro, se for o caso. Eu não tenho... E aí a categoria teria que entender, a Policarpo foi lá e retirou o projeto, como se eu não tivesse aprovado. Mas eu não tenho esse medo, porque as coisas que a gente faz é as claras. É usar uma tática capaz de chegar à vitória do que a gente quer. Os passos, com recurso, com avanço, a gente vai ter que avaliar cada momento. E no momento que o governo fizer a proposta, que nós estamos trabalhando ali positivo, otimista, que o governo vai chegar ao momento da proposta, isso vai ser colocado, aí sim é o momento de se negociar o que é possível ser feito. Havendo um impasse orçamentário, que é o que há hoje, estaria disposto, se vier uma proposta alternativa, não tem ambos lados, estaria disposto a discutir com a categoria? Eu? Apoiar o projeto, aí sim você atender o que for, na hora que for negociar, primeiro eu já falei, a negociação, como vai se dar, eu posso ter influência, eu não vou aqui dizer assim, como relator, vão me chamar, vão conversar, mas não sou eu que vou decidir. E aí isso não me diminui como deputado, eu já tenho 1000 experiências antes de vir todas as vezes o deputado chegar lá e dizer, fecha o acordo com o judiciário e com o executivo, o deputado depois vai lá e faz o relatório daquela forma.
Porque a própria categoria vai pedir para o deputado fazer daquele jeito. Olha, tá, daqui fogo foi acordado. Às vezes vai dizer assim, não era o que a gente gostaria, mas aquilo foi acordado. Então, esse acerto é entre o judiciário e o executivo. Estou dizendo, se o judiciário for colocar a discussão e é para um acerto, ele vai chamar, eu imagino, vai chamar os próprios sindicatos, vai dizer, olha, está acontecendo isso, tal. Às vezes, em 96, a categoria tinha uma posição, chegou aqui e aprovou, o Ministério Público pertence ao presidente, foi lá e aprovou o jeito que o Ministério Público queria. Mas aprovou e foi lá e implementou. Pode acontecer que muitas vezes vão lá, fazem um acordo e dizem, poxa, está fechado esse. Em 2002 e 2006, eu participei de toda a discussão, fui melhorando, vamos aqui, melhora isso, faz isso. Né? E mesmo assim fui acusado muitas vezes que fui lá e que não era bem aquilo que a categoria queria. E a gente vai fazendo. Agora, se chegar a uma posição e dizer, olha, tem isso aqui, é desse jeito, e tem que jogar para a categoria, o sindicato vai fazer, isso é um compromisso do sindicato. Então você não sou eu. Resumindo, você não está fechado só no PL e só na Coligás, não, que eu chamo aí, né? Estou fechado em aprovar o projeto, a melhor forma e que saia o reajuste, certo? E agora, eu tenho minhas posições pessoais, mas hoje eu sou relator de um projeto, eu não posso ter minhas posições pessoais. O que eu fiz é no sentido, quando eu fiz baseado no sistema progressivo do sindicato, você pode olhar a plenária da final de a brecha para isso, e você vai expressando no dia a dia. Eu digo com toda tranquilidade, mesmo que a defesa do subsídio prefere a proposta que eu fiz ao relatório do 6613. Agora, por que não devia? E aí eu faço uma provocação. Porque ao invés de ficar numa função, se todo mundo jogasse peso naquele relatório, seria muito mais fácil a gente conseguir aprovar. Eu não tenho dúvida disso, mas eu não estou pedindo isso, né, porque eu participo do princípio. O compromisso que eu estabeleço é com a categoria. Eu não faço mais acordo nenhum com nenhum setor, principalmente com o pessoal do subsídio, com vocês. Porque as vezes que a gente conversou, ninguém de vocês cumpre nada. Não, mas o acordo que a gente foi lá fazer foi de 50% das vantagens pessoais. Eu não vou falar aqui porque eu não vou falar como é que foi a reunião. Mas vocês fizeram a notícia exatamente no sentido contrário. Vocês não cumprem nada. Você sabe, Policarpo. Policarpo, mas o subsídio é uma alternativa? No momento, meu pensamento pessoal, não. Não, do pessoal não. O subsídio é uma alternativa? Negociação, aí não sou eu. Eu não vou negociar subsídio. Eu estou negociando o seguinte, o que for melhor para a categoria. O Januário ali estava na... Eu sou seu eleitor, né? Acho que sou um pouquinho que sou eleitor ano passado. Nós trabalhamos muitos anos no TSE aí, no nosso grupo. E eu vejo algumas coisas. A questão do subsídio, a questão do PCS, como nós falamos, o pessoal está querendo aumento e tal. Na minha, assim, opinião pessoal, pelo que eu percebo, o momento está mais avançado e já está na linha de tiro o PCS, e é o que teria que se fazer e trabalhar depois por uma outra proposta. Primeira coisa. A segunda, o Peluso não anda, mas para ele andar, não teria que ter uma pressão muito grande dos presidentes dos tribunais, como nós sempre fizemos com os nossos presidentes do TSE, ir lá no Supremo e fazer toda a pressão? Será que a pressão tem que ser só no Peluso? Eu acho que eu sempre defendi que seja de todos. Agora, a gente tem um presidente do STJ, que é complicado do ponto de vista de apoio a pagamento dos servidores. O do TST, que foi lá, até conversou com o esperou semana passada, eu noticiei alguns, e aí ele foi lá, conversou sobre a reunião e o pessoal fica em dúvida. Primeiro a gente sabe os detalhes, né? O do TJ apoia, mas não tem a força suficiente para chegar no Peluso, colocar como um deles tem. O do TSE poderia ter um papel diferenciado, o ministro levantou. Já falou que vai ter, mas até agora não demonstrou que... Está conversando, está até ajudando, quando diz a conversa com os parlamentares, hoje já está mesmo, vou lá às 16 horas conversar com o deputado André Figueiredo, que não estava hoje aqui na comissão, não trabalha lá comigo, mas apoia e ajuda. Então, esse contato com os parlamentares ajuda, mas é insuficiente. O contato maior deveria ser com o executivo. Eu já falei isso para ele, né? Aí ele falou assim, mas eu não posso falar em nome do judiciário. Não, mas em nome da justiça eleitoral o senhor pode. Agora, você tem razão, mas infelizmente nenhum tem assumido. E a justiça eleitoral já carregou a eleição praticamente nas costas, 2002
2006, com todo o processo eleitoral. Mais, parabéns a você.